Nós temos trabalhado já há algum tempo no livro de Salmos, e semana passada a gente compartilhou aqui o Salmo 84, saudade de Deus, e hoje a gente quer pensar com vocês sobre quais as minhas motivações para ir à casa do Senhor. É uma pergunta, né? Quais as minhas motivações para eu ir à casa do Senhor? Então deixa a sua Bíblia aberta aí, a gente vai compartilhar. Eu não vou ler o texto agora, mas a gente vai compartilhar com vocês versículo por versículo. Quando eu estava repassando esse texto aqui, eu fiquei me perguntando, né? O que levou Davi a dizer isso? De ir à casa do Senhor. Quais foram as motivações que fez com que ele se alegrasse em poder estar na casa do Senhor? Eu sei que hoje nós vivemos na pós-modernidade, né, uma espiritualidade um pouco desconectada, né? Hoje você vê muitas pessoas apregoando que você não precisa de ter um espaço físico para cultuar a Deus, né? Essa espiritualidade nessa pós-modernidade tem enfatizado muito isso. Eu até estava conversando outro dia com uma pessoa, eu falei para ele, então me mostra na Bíblia onde diz que você não precisa congregar. Você está dizendo que não precisa, então vamos para a Bíblia e me mostra onde está escrito que não há necessidade de você congregar. É lógico, queridos, que nós somos a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Esse prédio aqui vai ficar, isso aqui é material, é óbvio isso, igreja somos nós. Mas nós precisamos também dessa comunidade, dessa questão de estarmos juntos, né? Então eu tenho visto isso, tem sido uma crescente, né, dessa questão perder nessa comunhão, nessa questão de estarmos juntos, né, como igreja mesmo. Então eu quero pensar com vocês quais são as minhas motivações. Toda a minha história, ela foi construída dentro da igreja. Então, se eu pensar assim, na minha vida profissional, a igreja teve um papel preponderante. Na minha vida espiritual, a igreja teve um papel preponderante. Na minha vida conjugal, né, quem foram as minhas referências, né, desde a minha adolescência, da fase de criança ainda, que eu me lembro que eu ia para a escola dominical, a minha classe chamava-se Joias Preciosas. Então, tudo isso foi coisas que foram agregando na minha formação. Então, coisas que a igreja, né, ela teve esse papel fundamental. Eu volto a dizer que igreja somos nós, mas a comunidade, ela exerce esse papel também na formação do seu filho, na sua formação, quando você compartilha, quando você divide. Então é por isso que eu vejo aqui Davi, essa alegria dele em poder ir à casa do Senhor. É lógico que você pode fazer o culto na sua casa, e agora nesse momento que nós estamos vivendo, é óbvio que as pessoas se reúnem em casa, mas qual é a finalidade então de nós estarmos juntos? Qual é o papel fundamental, o que isso agrega na minha vida? E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Porque hoje tem sido essa questão de igreja, né? Como que a igreja ela veio se descaracterizando ao longo do tempo. Tem uma frase do pastor Ricardo Agreste que eu quero compartilhar com vocês aqui, antes de nós entrarmos. Se tem música e não tem evangelho, é show, não igreja. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG, não igreja. Se tem um ambiente agradável e não tem evangelho, é clube, não igreja. Então aqui ele define muito bem nessa questão da pós-modernidade que nós estamos vivendo hoje, dessa nova espiritualidade que tenta desconectar. Então a igreja não é clube. Aí é legal você vir na igreja, bacana, eu vejo meu irmão, vejo um amigo, é um ambiente gostoso, mas se for só isso, não é igreja se não tiver evangelho. A igreja ela ajuda a comunidade aqui, dá a cesta básica ali, ajuda o vizinho, maravilha. Se for só isso, é ONG, não é igreja. Então quando eu tenho essa compreensão, né, do papel da igreja, de estarmos juntos como corpo, aí as coisas ficam muito mais fáceis da gente poder entender. Então quais são as minhas motivações? O que motiva você a ir à igreja? Né? O que te motiva? O que te leva nessa perspectiva de você estar na casa do Senhor? A primeira coisa que nós encontramos aqui no versículo 1 é a comunhão. Olha o que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, 2 pontos. Vamos à casa do Senhor. E eu fiquei pensando nisso aqui, quando a arca estava na casa de Obed-Edom, a arca ficou lá por muitos anos, e um dia Davi resolve levar a arca para Jerusalém e colocá-la lá no tabernáculo, lá na casa do Senhor. E ele faz todo um aparato,
Ele põe sacerdotes, ele leva bois para serem sacrificados, ele monta uma grande comitiva e para levar a arca até Jerusalém. E a alegria dele era tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que ele vinha saltando e bailando. Ele pulava de alegria. Tamanha era a comunhão, tamanha era a alegria, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E a sua esposa Mical estava no alpendre do palácio. E quando ela viu o rei naquela situação, ela disse: esse rei é doido, olha o que ele está fazendo. Ele é rei, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mas a alegria de Davi era algo que contagiava tanto a vida dele, tá certo? Que essa questão da comunhão. Então, na casa do Senhor, queridos, nós temos que ter isso, comunhão. Eu tenho dito aqui, igreja é isso, é ferro afiando ferro, é você compartilhar. Você, irmão, ora pela minha vida. É o irmão perceber que você não está bem, vem cá, vou te dar um abraço, eu vou orar pela sua... Isso é igreja, essa alegria, essa comunhão de estar na casa do Senhor. É lógico que nós temos na igreja, pessoas, não somos aqui não queremos ser nenhum alienado, né? Tem pessoas que você se familiariza melhor, que você tem uma interação melhor, isso é natural. Jesus tinha 12 discípulos, né? Dos 12 ele tinha 3, e dos 3 ele tinha 1. Mas havia uma unidade ali, né? Havia uma unidade dos 12. Né? Imagine você pegar um cobrador de impostos, que é Mateus, junto, né, com um pescador, e você fazer essa sincronia, né? E você interagir isso. Quer dizer, igreja é isso, é quando você consegue juntar as pessoas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é declarar, que é exaltar, que é levar o evangelho e anunciar o nome do Senhor Jesus. Então, na igreja tem que ter isso. Mas eu tenho comunhão em casa. Então, mas é só você e sua família, só você e seus filhos, né? Então, mas quando você vem para a casa do Senhor, você consegue potencializar isso, você consegue abranger isso de uma forma muito maior. Então, na casa do Senhor, eu fico vendo Davi, eu quero ir na casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu tenho comunhão, na casa do Senhor eu tenho alegria. A segunda coisa que nós vemos aqui no versículo 2, que Davi vê na casa do Senhor: e pararam aos nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Ele sabe que na casa do Senhor ele tem temor. Eclesiastes vai dizer, Salomão vai dizer o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Por isso que igreja não é clube, por isso que igreja não é shopping. Igreja, nós temos que ter reverência. Na igreja nós temos que ter o temor do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, que o princípio da sabedoria vem através do temor. Quando eu tenho o temor do Senhor, então isso gera em nós o temor de Deus. Quando você está em comunidade, quando você vem na casa do Senhor, você é impactado com a palavra de Deus, e consequentemente isso gera em você o temor. E uma das coisas que nós temos percebido nessa pós-modernidade, nessa nova espiritualidade que tem surgido nessa geração agora, é que nós temos perdido esse temor do Senhor, de reconhecer Ele como o Senhor da minha vida, eu ter reverência diante dEle. Jesus não é o Zezinho da esquina, não é o seu Jesus ali da padaria, o seu Manuel. Ele é o Senhor da minha vida, e eu preciso ter temor. E a igreja, ela tem esse papel na minha vida, em gerar isso em mim. Então Davi sabia, quando ele ia na casa do Senhor, o seu temor ia sendo renovado. Porque a gente vai perdendo isso, queridos, a gente vai perdendo o temor do Senhor, né? O temor pela presença dEle, pelo que Deus é. E ele sabia disso. Quando ele ia na casa do Senhor, automaticamente o seu temor, ele era renovado diante da casa do Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, está no versículo 3. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, ou como cidade segura. Quer dizer, a igreja é um local seguro. Não é de bandido que eu estou dizendo, mas das suas emoções. Quantas vezes você está inseguro, está instável, seu casamento está instável, suas emoções estão instáveis, você está inseguro, está com medo, está ansioso. Essa instabilidade que muitas vezes você vem para a casa do Senhor ruim, mal internamente, as pessoas não sabem, e de repente uma pessoa fala: essa noite eu orei por você, olha, foi muito bom te ver, e aquilo vai gerando em você segurança. Então a casa do Senhor, Davi sabia que a alegria, que o prazer de estar na casa do Senhor, as motivações que o levava na casa do Senhor, não era a bênção, não era receber um carro, não era aumentar o seu gado, aumentar o seu reinado, aumentar o seu ouro, sua prata, sua conta bancária. Era realmente isso aqui, né? Essa segurança que a casa do Senhor ela proporciona.
Essa questão de você estar na casa do Senhor e Deus usa uma pessoa para falar com você, o irmão que está na porta, uma pessoa que às vezes você sentou naquele dia, você veio para o culto, sentou do lado de uma pessoa que você não tem muita intimidade, e de repente aquela pessoa tem uma palavra de segurança que vai estabilizar as suas emoções, que vai estabilizar o que está dentro de você, que vai te proporcionar isso de uma forma assim muito mais segura, e você entra inseguro e sai totalmente seguro, estável, porque esse é o papel da igreja, é proporcionar isso, queridos, essa estabilidade, essa coisa gostosa de você estar seguro no Senhor. O salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Ainda hoje eu estava conversando com o irmão e falando com ele sobre isso. É lógico que a gente tem que ter as nossas precauções, né, diante disso aí, lavar as mãos, você poder ter mas se o Senhor não nos guardar, se nós não sentirmos seguro no Senhor, em vão. Então, a igreja ela tem esse papel, a casa do Senhor tem que proporcionar isso na gente, essa questão de você ser um local seguro das suas emoções, local seguro do seu relacionamento conjugal, local seguro que proporciona em você essa estabilidade. E Davi sabia que na casa do Senhor ele encontraria isso. Outra coisa que nós vamos ver nesse texto, no versículo 4, na parte A do versículo: aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel. Na casa do Senhor você encontra testemunho. Infelizmente a igreja tem tentado abolir isso. Muitas pessoas se sentem envergonhadas, constrangidas em poder testificar. E quando eu falo de testemunho aqui, não estou falando de bens materiais, que vai muito além disso. Quando você vem na casa do Senhor, você ouve um testemunho, aquilo edifica você, coisa que o desigrejado não vai ter. Você vai ver na televisão lá, você está na sua casa, não, quando você está próximo de uma pessoa. Quando Jesus vai no tanque de Betesda, e ali tem um paralítico, que está ali há muitos anos, e Jesus fala para ele assim: você quer ficar são? Ele fala: eu até quero, mas eu tenho visto outras pessoas aqui sendo jogadas, se lançando no tanque, e elas são curadas, mas eu não sou. E eu fiquei pensando, o que leva aquele paralítico, está ali anos após anos, ele não é curado, mas o que levava ele a estar lá, ano após dia, é que ele via outras pessoas sendo curadas, e automaticamente a fé dele também era aumentada. E é assim que o testemunho faz na casa do Senhor. É diferente de você ver um testemunho na televisão. Quando você está na igreja, é a pessoa próxima de você, que você conhece, que você acompanhou, que você viu a luta dela. É diferente, queridos. E isso Davi sabia, que na casa do Senhor tinha testemunhos que edificaram a vida dele, que edificaram a fé dele. E é coisa maravilhosa quando você compartilha isso, quando o irmão vem aqui, uma irmã vem aqui, testemunha: estava acontecendo assim comigo, com meu filho na minha casa, com meu esposo, e Deus interviu, a igreja orou, a igreja intercedeu, e automaticamente você é edificado, porque na casa do Senhor tem que ter testemunho. Aleluia, e a gente precisa disso. Então, você, meu irmão, que está me ouvindo aí, o que Deus tem feito na sua vida, no seu lar, né? Eu vou muito além de bens materiais, muito além disso. O pastor Augusto Nicodemos fala uma coisa, é verdade: se você quer se dar bem na vida, vai trabalhar. É trabalho e economia que você vai conseguir isso, tá certo? Agora eu estou falando de bênçãos, de testemunhos, de livramentos que o Senhor proporcionou na sua vida, de restauração, de casamento, de transformação, né? É isso que a igreja presencia, é isso que a igreja proporciona. Eu estava aqui pensando agora há pouco, quando a irmã Isaura estava aqui, passou aqui na frente, estava o pastor Machado, o irmão Francisco aqui numa sexta-feira, após a oração, a filha dela estava desaparecida já há alguns dias, e ela passou aqui na frente, e os irmãos ali abençoaram, disse: não, irmã, você vai para sua casa, sua filha vai estar lá. Quer dizer, são testemunho que nos edifica, e na casa do Senhor tem que ter testemunho. Nós não podemos abolir isso. Não é testemunho, é testemunho de vida, que você acompanhou e viu Deus agir, viu Deus fazer. E isso motivava Davi a ir à casa do Senhor. Quais são as minhas motivações? É que eu vou na casa do Senhor. Não aconteceu comigo ainda, mas aconteceu com a irmã Mariazinha, aconteceu com o irmão Zezinho, aconteceu com o irmão Joãozinho, e vai chegar a minha vez e vai acontecer comigo também, porque Deus, Ele é Emanuel, é o Deus que vê a minha luta, vê a minha dificuldade. Vai acontecer comigo também, e a minha fé é edificada, as minhas forças são renovadas, eu sou encorajado novamente através dos testemunhos. Hoje eu estava conversando com o irmão, eu compartilhei aí um tempo atrás no grupo lá, né, sobre o pato, né, o testemunho do pato. E quando você ouve aquilo, você fala: Senhor,
é isso mesmo, Deus se preocupa comigo, né? Você ouve um testemunho, aquilo edifica você, né? Então que nessa noite, né, você possa ter essa motivação também, de contar o seu testemunho e ver o quanto Deus tem sido bom com você e quanto isso vai edificar outras pessoas, porque na casa do Senhor, uma das grandes motivações para eu estar na casa do Senhor, é porque na casa do Senhor tem testemunho, e esse testemunho edifica a minha vida e edifica a sua vida também. Outra coisa que Davi encontrou na casa do Senhor, no versículo 4, na parte B do versículo, para renderem graças ao nome do Senhor. Na casa do Senhor eu encontro gratidão. Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu irmão, né? A igreja, ela gera isso em nós, essa gratidão, ela proporciona isso em nós. Ela gera isso nas nossas vidas. Quando você vê pessoas, né, por maior capacidade que elas têm, elas reconhecem que tudo vem do Senhor. Por isso que eu disse no início da minha ministração aqui, eu fui ensinado dessa forma, eu cresci ouvindo pessoas falando sobre isso. Vamos ser grato ao Senhor. Aonde Ele chegou pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, e você nunca se esquecer de onde você veio, qual é a sua origem, a gratidão diante do Senhor. Ele ia à casa do Senhor para ser grato a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele, na família dele, no reinado dele, nas batalhas dele. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção. Então que essa gratidão possa ser gerada em nós também, quando você vai na casa do Senhor para ser grato a Deus. A bênção, ela vem de reboque, queridos, quando eu sou grato ao Senhor. Então a igreja, ela tem esse papel também de gerar em mim, a motivação de eu ir na casa do Senhor, não é somente para pedir, mas para ser grato. E a igreja tem esse papel, em gerar em mim, em gerar em você, né, essa motivação para poder estar na casa do Senhor e poder ser grato a Ele. E o salmista diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então que eu e você, né, possa ser gerado isso em nós. Estamos vivendo uma geração de pessoas ingratas, de pessoas que acham que é tudo pela força dele, pela capacidade dele, que as pessoas têm a obrigação, né, em ajudá-los, em abençoá-los. E aí você vai para a palavra de Deus, e a igreja tem esse papel mesmo de gerar em nós gratidão. Gratidão com as pessoas, gratidão com a igreja em si, gratidão com Deus, né? Gratidão mesmo. Então eu vejo que isso aqui é muito maravilhoso, quando você entende isso. E Davi, ele olhava para a casa do Senhor e dizia: eu vou na casa do Senhor, o que me motiva a estar na casa do Senhor é porque lá eu vou encontrar pessoas gratas, e isso vai gerar em mim também da mesma forma, porque a gente vai se esquecendo disso, queridos, a gente vai se esquecendo ao longo do tempo. Então é preponderante que você vir à casa do Senhor, uma das motivações possa ser a mesma que Davi tinha, para renderem graças ao nome do Senhor. Que eu e você possamos vir à casa do Senhor com esse propósito, com esse objetivo: render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Outra coisa que outra motivação que levava Davi a ir à casa do Senhor: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ele sabia que na casa do Senhor havia autoridade estabelecidas por Deus, e ele entende isso. Isso também é algo que gerava no coração dele. Ele sabia que havia autoridades ali que precisavam, né, serem respeitadas. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos com anarquia, né? Pessoas que não respeitam mais esse tipo de coisa. E aí, quando eu entendo isso, né, e a casa do Senhor tem esse papel, né, de eu respeitar as autoridades, o professor da escola dominical, o irmão que fica na porta, né, o pastor, enfim, todos, você passar por isso, isso gera em nós, isso não deprecia você de forma nenhuma. A autoridade que você respeita é a unção que vai vir sobre a sua vida também. E aí Davi, ele entende isso, ele compreende essa autoridade, né? Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E aí, quando você entende isso, quando você vê na casa do Senhor que existe autoridades onde você se submete, é lógico que a nossa maior autoridade é o Senhor Jesus, não tenha dúvida, mas que a gente possa aprender isso. E aí você leva isso para a sua vida.
Como eu te falei, a igreja é uma extensão, você vai levar isso para a sua vida profissional, você vai levar isso para dentro da sua casa, para os seus relacionamentos, quando você entende isso aqui, e isso é gerado dentro de você. Então que nessa noite, eu e você, nós possamos também ter no nosso coração essa questão de ir à casa do Senhor. O que nos motiva a estar na casa do Senhor é que lá existe autoridades. Mais uma coisa que Davi encontrou na casa do Senhor: ele vê paz. Eu sempre me perguntava assim, o que leva uma pessoa quando aceita Jesus? É inacreditável, Pode observar isso. Eu sempre me questionava isso desde pequeno. A pessoa quando aceita o Senhor Jesus, ele começa a chorar. E ele fica com um semblante diferente. Aí uma vez eu perguntei para a pessoa, o que você está sentindo? O que você sentiu naquele momento? A pessoa falou, eu não sei, senti uma coisa gostosa, algo diferente, parece que saiu um peso de dentro de mim. E pode conversar com a pessoa, um novo convertido, quando ele aceita Jesus, pergunta para ele o que ele está sentindo. E o que ele sente é justamente isso aí, paz. A palavra paz no hebraico quer dizer shalom, ausência parcial ou total de guerra. É quando você sente paz. E nesse momento nós estamos vivendo, irmãos, eu creio que uma das coisas mais preciosas nesse momento nós estamos vivendo é você ter paz. Jesus falou, deixe-vos a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Paz, a paz que excede todo entendimento. Eu creio que isso aqui é algo fundamental que a igreja tem que proporcionar. Davi sabia que ele ir à casa do Senhor, por mais em guerra que ele se encontrava, por mais conflito interno que ele estivesse, ele ia na casa do Senhor e era aquele momento de paz. Que eu e você, isso possa nos motivar. Você que está aí na sua casa, você que está preocupado, está tenso, está angustiado, que nessa noite a paz que excede todo entendimento possa inundar o seu coração, e você possa ter clareza, saber administrar essa situação, não mexer no seu emocional, não tirar o seu sono, não mexer na sua taquicardia, não aumentar a sua pressão, mas que haja muita paz de Deus sobre a sua vida. E Davi sabia que quando ele ia na casa do Senhor, ali era um momento de paz. Como nós falamos semana passada, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, porque na casa do Senhor tem que ser um local onde realmente predomina a paz. Não tem coisa melhor, irmão, do que você ter paz na sua casa. Não tem dinheiro que compre a paz. Eu fico vendo as pessoas, elas têm às vezes, tem medo de ir para casa, porque a guerra, a conflito, a discussão, a intriga, a discórdia, rivalidades, essa coisa toda que mexe na gente. Não tem coisa melhor do que a sua casa, não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor. E Davi sabia que na casa do Senhor ele não teria conflitos, ele não teria intriga, não teria discórdia, não teria desavença, mas que a paz que excede todo entendimento realmente possa inundar a sua vida. E não tem coisa melhor. Por isso que ele diz, orai pela paz de Jerusalém, reina a paz dentro dos teus muros, reine paz dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro do seu lar, no meio dos seus filhos, com a sua esposa. Reine paz realmente dentro de você, porque quando você tem paz, você consegue realmente, com mais clareza, com mais sobriedade, com mais tranquilidade, resolver os conflitos, resolver os problemas, quer eles sejam financeiros, quer sejam emocionais, quer sejam relacionais. Você vai ter muito mais propriedade para tentar resolver isso quando há paz no seu coração. Os discípulos estão todos com medo, todos amedrontados, estão com medo porque eles estariam sendo perseguidos. De repente, do nada, surge Jesus e diz, paz seja convosco. Do nada. E às vezes o nosso coração está inquieto, nós ficamos tensos, e é natural isso passar pela gente, mas que nessa noite você possa ter a paz do Senhor que excede o seu coração. Você que está me assistindo aí pela internet, que você possa realmente procurar um local também que tenha paz. Talvez você veio de outra igreja, está frustrado, está decepcionado, porque havia rivalidades, havia contendas, havia intrigas, Amém, mas existe local onde tem paz, existe local onde você vai acalmar o seu coração, vai aquietar a sua alma, mas que você possa realmente procurar um local onde haja paz que excede o teu entendimento, porque não tem coisa melhor do que isso, queridos. É você vir para a casa do Senhor, você está num local onde realmente você pode descortinar a sua alma, abrir seu coração e ficar realmente tranquilo diante de Deus e diante das pessoas. E a última coisa que nós encontramos aqui nesse
capítulo 122, é o versículo 8 e o versículo 9. Amai-vos uns aos outros. Davi diz o seguinte: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O amor, ele excede, ele não pesa. Você escolhe amar o outro. E quando você escolhe amar, Jesus falou assim: olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando você ama, a carga fica muito mais leve, fica muito mais fácil de carregar. E a gente precisa ser uma comunidade que ama, que suporta o outro em amor. Você só consegue suportar o outro se for em amor. Se não for em amor, você não suporta. E aí a gente consegue entender isso. Jesus, com os discípulos, no relacionamento com eles, as dificuldades, o temperamento de Pedro, temperamento explosivo, mas Jesus consegue entender isso porque ama. Por isso que ele confronta Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: eu te amo, Senhor. Mas tu me amas mesmo? Faz a segunda pergunta: tu me amas? Então temos que ser uma comunidade em amor, que suporta. Não é você tapar o erro do irmão ou da irmã. Não é isso que eu estou dizendo. Não é você fazer vistas grossas, não é isso. Não é você colocar panos quentes no pecado da pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Mas é você fazer isso em amor, é você repreender em amor, você corrigir em amor, você fazer isso com brandura. Quando a gente faz isso, quando há na casa do Senhor esse tipo de coisa, quando você chama a atenção, corrige. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. E quando você ama, você corrige. Quando você ama, você não faz vistas grossas. Então, às vezes, a gente precisa repreender. E repreender isso em amor. Você só corrige o outro porque você ama. E a igreja tem que ser essa comunidade de amor. Por isso que Davi vai dizer: por amor dos meus irmãos e amigos. A pessoa fala: isso é problema meu, deixa ele lá. Não, é problema seu sim. Que você possa exercitar isso em amor. E Davi sabia que o que motivava ele ir à casa do Senhor, as motivações que estavam por trás disso, é que ele sabia que lá ele ia ser amado. Ele ia amar e ia ser amado também. E como isso é gostoso, quando você se sente numa comunidade onde você é amado, onde as pessoas não estão ali para te apedrejar, não estão ali para colocar em dedo em riste, aos seus defeitos, não, estão ali porque te amam, te suportam em amor, e não tem coisa melhor do que isso. Que eu e você, nós possamos ser uma comunidade realmente que ama. Eu me lembro de um pastor argentino, que ele escreveu um livro chamado O Discípulo. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. E uma certa vez na igreja dele, ele estava pregando sobre isso. Ele assumiu o púlpito e falou assim: amai-vos uns aos outros. E pegou e sentou. E a igreja falou: o pastor está passando mal. O que está acontecendo? Ele levantou de novo e foi diante da igreja e disse: amai-vos uns aos outros. E sentou de novo. Aí começa querendo aquele burburinho, o diácono, o presbítero: o que está acontecendo com o pastor? Ele levantou novamente e falou: meus queridos, se nós não conseguimos cumprir o primeiro mandamento, como nós podemos ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto? Se nós não conseguimos cumprir o primeiro, que eu e você possamos vir à casa do Senhor, sabendo que você está ali pronto para amar e para ser amado também. Isso que me motiva a ir na casa do Senhor. Isso que motiva eu e você. As motivações que estão por trás é que na casa do Senhor nós somos amados, estamos prontos também para amar. E eu quero encerrar com vocês, baseado num texto lá em Hebreus 10 e 25. Quando o escritor diz o seguinte: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Eu gosto muito dessa expressão, encorajar-nos. Não deixe de congregar, é isso aí, é encorajar. Vamos lá, irmão, põe o ombro aqui embaixo, vamos caminhar junto. Quando você tira uma brasa do braseiro, separa ela das demais, ela se esfria muito mais rápido. Quando você está junto, não, um aquece o outro, um ajunta o outro, e é isso é igreja, queridos. É lógico, eu volto a dizer que eu falei no início, igreja somos nós, não é o prédio em si, mas nós podemos que nos reunir, como igreja, temos que estarmos juntos, tá certo? Por quê? Porque quando você separa, vai se esfriando, vai se distanciando, vai ficando cada vez mais longe, e aí você não tem mais paz, você não tem mais alegria, você não tem mais comunhão, e aí você vai se distanciando cada vez mais. Então que nessa noite, que as motivações estejam dentro do seu coração, seja de comunhão, seja de paz, seja de segurança, seja de alegria, seja de amor mútuo, que seja você reconhecer a autoridade, que seja um local seguro para a sua vida, um local de gratidão também. Então, meu querido e minha querida, não deixe de reunir-nos como igreja. Por mais que essa pós-modernidade tenha incentivado, tem sido conduzido para que você cada vez mais, não há necessidade de estar junto, de congregar. Eu sei que muitos têm defendido aí os pastores ficam clamando, pedindo para que a pessoa possa ir para a igreja para poder dar o seu dinheiro. Não é nada disso, queridos. Deus cuida daqueles que Ele os chamou para a sua obra, mas que você não venha se distanciar disso. E eu tenho certeza que tem pessoas que têm sofrido muito com isso, esse período que está afastado. Por quê? Porque está longe, está distante. Por mais que você converse virtualmente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa quando você compartilha, quando você ora junto, quando você abraça, quando você pega as pessoas, ainda mais nós aqui na nossa igreja, que nós temos esse hábito de estar junto, de comer junto, de estar próximo, e isso é muito saudável, isso é muito gostoso. Então eu volto a dizer para você, não deixe de reunir como igreja, que você realmente entenda isso, que esse período que nós estamos passando aqui, mas que você venha a ser fortalecido, e que as motivações do seu coração, as motivações que te levam a ir para a igreja, por mais que alguém fale, não, mas fulano de tal, ele vai de vez em quando, ele está bem. Não está bem, até a página 2, queridos. Eu conheço pessoas assim, porque você vai distanciando, vai ficando cada vez mais distante. Isso vai provocando em você um distanciamento. Então o fato de você estar junto, estar congregando, estar suportando o outro, nas suas dificuldades, nos seus embaraços muitas vezes, é você poder suportar os mais fracos. E igreja é isso aí, é um ajudando o outro. Somos todos pecadores, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com você, nós vamos louvar ao Senhor, e que você possa realmente ter as motivações para poder estar na casa do Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você aí na sua casa, com a sua família. Pegue na mão aí do seu filho, da sua filha, da sua esposa, você que está aí na sala, está em volta da mesa, que essa alegria de estar na casa do Senhor, que essa coisa gostosa, eu fico imaginando Davi assim, chegando a Jerusalém com a arca, com aquela alegria, com aquela motivação, sabe, aquela alegria de criança. Sabe quando você chega para o seu filho, que é criança, ainda fala para ele assim, olha, semana que vem nós vamos na praia, ou você vai levar ele para fazer uma viagem, ou vamos no Hop Hari, vamos num parque, aquela coisa que a criança nunca foi, sabe aquela coisa, aí passa 2 horas, a criança fala, quando é que nós vamos mesmo, pai? Não, é só sábado. E durante a semana a criança fica naquela ansiedade, aquela coisa gostosa. De sexta para sábado, dá até diarreia. Mexe porque aquela ansiedade, aquela coisa gostosa, que ele está ali ansioso para ir para aquele passeio. Que isso também possa acontecer conosco, aquele desejo de estar na casa do Senhor. Não para bater cartão, não é para mostrar para ninguém, não. Mas é o desejo, porque na casa do Senhor, as minhas motivações são algo que vai agradar o coração de Deus. Eu quero orar com você, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, gera em nós mesmo o mesmo desejo que tinha no coração de Davi.
aquela coisa gostosa de estar na tua casa, Senhor, não atrás da bênção, não, porque o Senhor é muito maior do que isso, mas que eu possa ter a comunhão na casa do Senhor, que eu possa ter segurança na tua casa, Senhor, que eu possa ter essa questão de estabilidade no meu casamento, na minha vida relacional, que eu possa ter paz, Senhor, que aqui possa ser um local de paz, não de conflitos, não de intrigas, que eu possa suportar o meu irmão, a minha irmã em amor, que a casa do Senhor seja um local seguro, um local maravilhoso, um local para que nós possamos ser gratos ao Senhor pelas bênçãos, pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nessa noite a alegria do Senhor venha inundar o nosso coração e possamos ter paz nesse momento que estamos vivendo, para resolver os conflitos, resolver as dificuldades, que a paz do Senhor Jesus, que está na igreja do Senhor, possa também estar nas nossas vidas e possamos nos encorajar uns aos outros no nome do Senhor Jesus.